Olá, sejam todos bem-vindos ao meu canal, eu sou o Christian. Vamos hoje fazer as reflexões a respeito de uma obra escrita por Norberto Peixoto e por Ramatiz. É uma trilogia que vai falar sobre apometria. Os dois primeiros livros eu já fiz a leitura. Pode ser que num futuro eu traga, mas num curto prazo não me vejo, porque eu não cheguei a fazer um resumo sobre os livros, então não quero falar aqui de cabeça para não acabar misturando conteúdos, trazendo coisas de outros livros, ou esquecer alguma coisa importante que já faz algum tempo que eu li, eu deixo passar. Tá? Então por isso vou pegar desse volume para frente. Mas eles não são livros que têm aquela estrutura de perguntas e respostas, e eles não são dependentes. Você não precisa ler o primeiro volume para entender o segundo ou o terceiro. O que eu percebo claramente nessa trilogia é que são obras de fácil acesso para todo mundo, mas se você não tem um conhecimento espiritual, vai ter algumas coisas que vai ficar um pouco mais difícil a compreensão. Conforme o decorrer desse vídeo aqui, por exemplo, eu vou falar de 7 corpos. Se é alguém que chegou muito cedo na espiritualidade, ainda não estudou, por exemplo, não sabe nem que é um espírito ainda, está aprendendo ainda que é um espírito, aprendendo que é reencarnação, os processos reencarnatórios, entende? Não vai conseguir alcançar, por exemplo, a questão da apometria, a questão dos corpos sutis, dos microprocessadores, elementais. Então tem uma certa bagagem para conseguir aproveitar mais o livro. Mas é um livro muito fácil de se entender. E não precisa ter um conhecimento, nossa, avançadíssimo de décadas de estudo. Não é necessário. É uma obra realmente muito acessível. Como eu sempre gosto de falar, porque isso é muito importante, se você tiver oportunidade, por favor, faça a leitura original da obra, assista, escute um audiolivro, assista se tiver um vídeo no YouTube que tenha o livro narrado, entende? Por quê? Porque, como eu sempre gosto de comentar, eu estou fazendo uma reflexão aqui do livro, de pontos que me chamaram a atenção, pontos que conversaram com o meu coração e que eu acho interessante compartilhar aqui com vocês para a gente fazer essa reflexão juntos. Mas quando você faz a leitura da obra, você vai ler outras partes que para mim às vezes não conversaram com o meu coração, mas vai conversar com o teu coração, vai ser uma mensagem importante para você. E principalmente, pode ser que eu fale uma groselha aqui. Então quando você faz a leitura original da obra, você vai ter a interpretação correta e às vezes ter uma visão ainda mais expandida sobre isso. Eu estou trazendo aqui uma reflexão, um resumo, um apanhado geral de coisas que me interessaram. Quando você lê o contexto inteiro, vai te agregar mais. Então, se tiver oportunidade, não deixe de fazer a leitura original da obra, ou veja a obra, escute a obra. Hoje em dia tem tanto audiolivro, né? E é isso, tá bom? Então vamos estudar hoje o terceiro volume da trilogia Apometria e Umbanda, de Norberto Peixoto e Ramatiz. O livro ele é dividido em 3 partes, mas a terceira parte é mais relatos de casos, e não são muitos relatos. Então o livro é dividido em 2 grandes partes, tá? A primeira parte do livro, estou aqui olhando a minha colinha aqui. A primeira parte do livro ele vai falar sobre magia, instrumentos da magia. E a segunda parte do livro ele vai falar sobre a consciência dos planos vibratórios e a terapia apométrica. Então vamos lá. Primeira coisa que é muito importante que o livro já nos traz. Tudo é mental. Então magia é mental. Tá lá no Kabailon, das 7 leis herméticas. A primeira é: tudo é mental. Deus é mental. Deus cria com a mente. Então olha a importância da gente ficar atento às questões mentais. Então, apometria é uma técnica trazida da espiritualidade para nós recentemente, não sei se faz 20, 30 anos, o livro não traz esse dado, mas é uma coisa recente. É mental, é feita mentalmente. Então olha a importância da mente. Quando a gente faz um pensamento, quando nós criamos um pensamento, se nós pensamos muito forte naquilo, se a gente coloca o sentimento, se a gente foca, e dependendo de quanta força mental a gente tem, a gente cria isso, nós já sabemos, nós temos as criações mentais. Então se eu sentir muito ódio, se eu sentir muita raiva, eu crio antimatéria
E dependendo da frequência disso, da intensidade disso, eu chego a criar, essa antimatéria vira formas, pensamentos. Então eu não vou saber aqui discorrer com exatidão, mas a gente sabe que dependendo do que a gente estiver vibrando no espectro negativo, por exemplo, nós vamos criar lacraias, nós vamos criar escorpiões, aranhas, cobras, mentalmente. Por quê? Porque a magia é mental. Então se a gente está sentindo muito ódio, muito rancor, muito inveja, um sexo deturpado, tudo, nós vamos criando essas formas de pensamento que vão ficar presas no nosso duplo etérico e vão ficar conosco. E nós sabemos que casos de obsessões mais avançados chega ao ponto de, por exemplo, eu lembro que o Pedro uma vez nos trouxe ensinamento de que a pessoa estava criando, eu não lembro qual espectro de sentimentos negativos, criando lacraias, e essas lacraias estavam mordendo ao próprio duplo etérico da pessoa e sugando a sua energia vital. Então a pessoa começou a adoecer pelas próprias formas de pensamento que ela criava. Então ela ia buscar ajuda, era feita toda a limpeza espiritual nela, mas ela voltava com aqueles pensamentos, aqueles sentimentos negativos que recriavam tudo aquilo. Então olha já o ensinamento para nós da importância da gente, como Jesus já nos ensinou, nosso grande mestre, orar e vigiar. E olha a importância de a gente estar vigiando as nossas mentes. O que a gente está pensando, o que a gente está sentindo. E aí aqui a gente pega mais um link importante da meditação. O que é a meditação? Nada mais é do que a gente acalmar nossa mente e prestar atenção no que nossa mente está produzindo. Olha a importância lá atrás. Lá atrás, lá Siddhartha Gautama se iluminou só mentalmente. Não precisou de nada físico. Então olha a importância da nossa mente. E aí o outro ponto que me linka aqui, qual a diferença de nós, humanos, para os animais, por exemplo, a nossa capacidade de raciocínio. Então olha novamente a importância da mente, como essa ferramenta do pensar, essa ferramenta do raciocinar, nos permite dar um salto evolutivo. Então a importância que nós temos que ter com o que nós pensamos. Então o livro... e antes de seguir adiante no livro, importante, falei das questões negativas, mas isso, obviamente, tudo no universo são dois polos, né? Tudo no universo está se conectando. O que está em cima está embaixo. Então, isso é pro bem também. Você está pensando em coisas boas. Você está pensando, criando coisas fraternas, de caridade, de amor até o próximo, de amor a ti, fazendo uma oração, tu está criando formas de pensamentos do bem. Borboletas. Entende? Coisas positivas. Né? Você está criando essas formas de pensamentos maravilhosas. No livro não vai relatar isso, mas já fiz outras obras, outras leituras de pessoas que têm essa sensibilidade maior, essa mediunidade maior, de às vezes a aproximação de um espírito negativo, a pessoa começa a sentir o cheiro de enxofre, ou sentir um cheiro podre, um cheiro ruim. Por quê? Porque é o que o espírito está emanando. E de coisas positivas também. Então chega uma companhia boa, a pessoa se sente bem. A pessoa tem relatos de pessoas sentir cheiro de perfume. Por quê? Porque é o que o espírito está emanando. E ele está emanando por quê? Um espírito negativo ele passou... É só porque ele está num umbral lá, que é regiões complicadas? Não necessariamente só por isso. É porque ele está lá por quê? Pelas questões que ele vibra, mentais. Então quando ele está emanando aquele cheiro ruim, não é porque ele pulou numa poça de sujeira. É porque é o que ele está pensando, aquele pensamento negativo, e aquilo está se criando e se emanando. E a mesma coisa positivo. Não é porque ele passou um perfume. É porque ele está pensando em coisas do bem que está se emanando aquele amor e aquela luz. Né? Então, a gente já sabe que tudo é mental. Então, depois disso, o livro vai nos explicar da importância da nossa vibração. Então, de nada adianta eu às vezes estar pensando numa coisa no meu trabalho, genérica. Tô pensando numa coisa no trabalho. Se eu estiver vibrando no ódio, porque eu vou estar criando aquilo também. Não, mas eu estava pensando numa coisa normal no trabalho, não estava pensando numa coisa negativa. Mas o que eu estou vibrando? Entende? Então a importância da gente cuidar das nossas mentes, do que nós estamos pensando, do que nós estamos co-criando, e da importância da gente cuidar da nossa vibração. Então de nada adianta eu estar pensando numa coisa muito linda, maravilhosa, se por dentro eu estou vibrando no ódio, assim, querendo arrancar a cabeça de alguém. Né? Com certeza você já passou, eu já passei, todos nós passamos por situações que a gente às vezes tem que se segurar, que a nossa vontade é pular no pescoço de alguém e a gente está se segurando. Aí você pensa, tem às vezes um pensamento ruim numa situação dessa. Que vontade de pular no pescoço do cara. Aí tu se segura.
Opa, tu não criou mentalmente nada, mas é a tua vibração. Se tu ficar nesse ódio, e ficar segurando aquele sentimento, tu começa a criar essa energia negativa. Começa a fazer energia negativa, a magia negativa. Então, olha que importante esse conhecimento para nós. Você vai fazer um ritual de magia negativa. Aqui eu não vou chamar o título de magia negra, porque eu sei que não tem uma questão de racismo implícito aqui, apesar de ter raízes lá, né, dos negros africanos trazendo magia, usando a magia de maneira indevida. Mas eu vou chamar, que é o jeito que eu gosto, é o jeito que meu coração se sente mais confortável, que é magia das luzes e magia das trevas. Magia da luz, magia do bem, magia dos negativos, magia do mal. Porque não é a cor específica, bem, mas sim o sentido naquilo, né? Então, se a gente está sentindo ódio de alguém, a gente está fazendo magia. Se a gente faz um trabalho de magia negativa, como vai lá num irmão, numa irmã desviado que está utilizando da sua mediunidade para o mal, fazendo um trabalho de amarração amorosa, por exemplo, é magia negativa. Ah, mas como é que é feito o trabalho? Ah, você vai pensar na pessoa, você vai pegar um objeto da pessoa, você vai mentalizar alguma coisa. É magia. Ah, mas aí tem que se fazer utilizando um objeto, senão não funciona? Não. A gente acabou de ver que tudo é mental. Mas por que tem que ter um objeto? Para potencializar o efeito. Por quê? Porque muitas e muitas pessoas aqui, elas ainda não têm esse conhecimento mental tão forte. Tem pessoas que têm uma capacidade mental muito forte, mas tem pessoas que não. Então elas precisam dessa questão física para se ancorar. Então olha para nós, meus irmãos e irmãs, olha para nós o ponto de atenção. Porque a gente às vezes fala assim, não, mas eu não faço magia negra, nunca me envolvi com esse tipo de magia das trevas, magia dos negativos, nunca me envolvi com isso. Tá, mas se você tá na rua e aí o cara buzinou pra você, você sentiu ódio dele, xingou ele, magia? Aí você tá no teu trabalho, tem uma pessoa que tu não gosta, aí tu fala mal dela, xinga, tem ódio, fica às vezes pensando, mas que meu chefe aconteceu está aquilo, aquela outra. Magia negativa. Ah, não, mas eu não fui lá atrás de um sacerdote negativo para fazer um ritual. Mas você está fazendo com a tua mente, isso ao longo do tempo, vai se concretizar. E vamos sempre lembrar, tudo que nós fizermos, nós vamos colher. Então você está vibrando negativamente, nós vamos ver ao longo do livro casos disso. Isso vai retornar para você. Se não vai ser instantâneo, mas isso vai retornar para você em algum momento. Então, olha a importância da gente cuidar com o que a gente pensa, do que a gente vibra, né? Então a apometria são técnicas que a espiritualidade nos trouxe de magia para ser utilizada para a luz, para ajudar. O livro não vai ensinar como utilizar essas técnicas, e isso é uma maravilha que ele não ensine, porque esse conhecimento tem que estar mais restrito, não pode estar assim aberto de maneira para todo mundo ter acesso, porque vai ter pessoas que não vão saber utilizar esse conhecimento e aí vão mais arrumar dor de cabeça do que fazer coisas do bem com esse conhecimento. Depois vai ter um relato de caso que eu vou até trazer aqui para vocês, pra gente justamente fazer uma reflexão sobre esse ponto. Mas aqui só para contextualizar um pouco, caso você não saiba o que é apometria, eu também não sabia, eu fui mais aprender o que era apometria com essa trilogia de livros. Então a apometria são técnicas que você vai utilizar mentalmente, de você, por exemplo, criar ao teu redor um campo de proteção. Você vai mentalizar aquele campo de proteção, de uma luz branca, de uma luz azul, e aí você vai criar aquilo. Se você não tiver a mediunidade aberta, você vai parecer assim, não está acontecendo nada, porque a gente não vai estar vendo, mas ele vai estar se criando. Quanto mais tu tiver fé, quanto mais tu tiver convicção, quanto mais tu criar isso realmente fortemente com a tua mente, falar, não, tenho certeza que eu estou criando esse campo de proteção, que nada mal vai entrar, aquilo vai se criar. Outra técnica apométrica, além dos campos de proteção, e isso é relatado em vários casos, isso é muito frequente utilizar a apometria, que é as técnicas de despolarização de memória. Porque às vezes os espíritos negativos, eles, por questão de afinidade, eles têm acesso a você, e aí você vai sintonizando cada vez mais, vai afinizando cada vez mais, e lembra, eles não querem o teu bem. Entende? São inimigos do passado, ou às vezes são pessoas que você já
já se resolveu com elas, mas ela ainda tem ódio contigo, tá querendo te tirar do caminho que você está buscando melhorar. Então o que essas entidades fazem? Elas vão lá em memórias passadas, de vidas que você já teve, de coisas que às vezes você já superou, e ativam aquelas memórias, que você não vai lembrar mentalmente. Você não vai acordar assim e dizer, nossa, lembrei que eu fui alcoólatra 5 vidas atrás. Não, tu não vai lembrar. Mas o teu espírito vai lembrar, porque aquilo foi desbloqueado. E aí você vai, nossa, mas tô com uma vontade agora de beber. Pô, eu não queria beber, agora eu vou comprar. Eu tomo uma latinha de cerveja, nossa, que delícia. Eu vou comprar 2, 3, 4. E aí começa, por exemplo, tô dando um exemplo aqui. Aí você volta a ser alcoólatra. Por quê? Porque aquilo ali tudo aflorou. E aí você não tinha vício nenhum, tu começa a virar alcoólatra, que fica extremamente difícil sair do vício. Por quê? Porque aquilo ali está ativado. Entende? Ou às vezes você, por exemplo, não tem uma síndrome do pânico. E aí é ativado alguma encarnação pregressa que teve muito difícil. E aí você começa a ter síndrome de pânico, não consegue sair de casa. Porque, sei lá, uma vida pregressa, você fez muita coisa errada, saiu na rua e foi linchado na rua. E aí tu não sabe por quê, mas agora tu começou a ter pavor de sair na rua. Por quê? Porque aquilo ali tá tendo esse gatilho. Entende? E aí eles botam aquele chip, e aí o chip fica acusando aquela memória. Assim, não vou lembrar, que a memória vem à tona. Não vou lembrar, a memória vem à tona. Então tem essa despolarização para se fechar isso e se concluir isso. Tá aí uma coisa, né, que a gente olha lá, estuda lá no Livro dos Espíritos. Ah, mas por que a gente não lembra? Porque é um ato de caridade de Deus conosco. Aí, ó. Essa é uma das tantas provas de por que para nós, para essa humanidade que está aqui nesse planeta, é tão importante ainda o esquecimento. Porque se não fosse esquecimento, será que a gente já está conseguindo trabalhar e nos melhorarmos? Será que o remorso, será que a vergonha por vidas passadas, termos feito tanta coisa errada, a gente ia conseguir trabalhar para nossa evolução, para nosso progresso e continuar essa caminhada evolutiva? Ou a gente ia ficar preso no remorso, no rancor, na vergonha, né? E outra técnica também apométrica é a desdobrar os corpos, né? Então, através de comandos mentais, também é utilizado questões de estalar de dedo, por exemplo. Também a questão da fala, de você às vezes dar um comando falado, né? É feito esse desdobramento. Muito frequente também em trabalhos apométricos, pelo que é relatado no livro, né? Nunca fui num trabalho físico de apometria, mas é muito comum, por quê? Porque às vezes você tem um problema que está num dos 7 corpos. Então aí justamente tem que se desdobrar esses corpos para tu conseguir atacar o problema naquele corpo específico. Né? Então você está com algum problema no corpo mental inferior. Entende? Então tem que se desdobrar para quê? Para conseguir alcançar lá. Ah, tô com um problema no duplo etérico, para alcançar lá e fazer a cura. Né? Então também tem isso. Então, a gente já falou aqui, tô olhando aqui a minha colinha. Então a gente já falou sobre apometria, sobre magia. Nós já falamos sobre a criação dos campos, né? Falamos sobre a questão da contagem, então também dentro desses trabalhos para a questão de criação de campos, também tem o campo de proteção, mas tem o campo para aprender também. Então às vezes é muito frequente num trabalho apométrico que às vezes tem um obsessor com a pessoa e aí é dada a ordem superior e é feito o aprisionamento daquele espírito negativo para levar para a justiça divina, para tribunais dos karmas. Então um Exu, um pai velho, outro trabalhador da luz vai pegar aquele irmão e levar. Então, para ele não fugir, lembra dele, é um espírito, não dá pra botar uma algema nele, né? Como é no nosso corpo físico. Então, tem caso, né, que é feita essa criação, às vezes o campo mental cilíndrico, triangular, para prender o espírito ali dentro, para justamente levá-lo e transportá-lo, né? Então, isso às vezes é feito por contagem também. E aí também tem mais uma outra técnica que é falado no livro, que é a regressão de memória para o passado. Então às vezes você está com um problema, exemplo, está com um obsessor que ativou uma memória tua de 5 encarnações atrás. Para tu curar isso, é levado em espírito, desdobrado do teu corpo, levado a 5 encarnações atrás, por exemplo, para ver aquilo que tu passou, para quê? Para tu bloquear e curar aquilo ali, superar aquilo. Entende? E também tem a questão da despolarização de memória para levar para o futuro. Então não só para levar para o passado, levar para o futuro. Então aqui eu faço um comentário rápido de um caso que aconteceu. Foi num vídeo essa semana do excelente canal do Espiritualidade com Pedro Augusto. Fica a recomendação, um canal incrível, universalista, excepcional. E aí estava fazendo um vídeo do Pedro com a esposa dele.
E aí, em determinado momento, 40 e poucos minutos de vídeo, finalizou o vídeo, é cortado, e aí numa médium que trabalha na casa, a Cláudia, acontece uma incorporação. E aí é uma incorporação do espírito trevoso, porque o Pedro está trazendo informações novas de novas tramas das trevas, e aquele espírito canaliza, incorpora no corpo dela. Aí você pensa, mas por que foi permitido isso? Por um aprendizado, por um ensinamento para nós. Para quê? Para resgatar esse espírito também. Então, ele, como qualquer espírito negativo, vai ser extremamente agressivo, violento. A maneira que ele se expressa também é muito agressiva. E aí o que acontece? Ele está vibrando no mal, fazendo coisas muito negativas. E aí o Pedro dá o comando apométrico e tira todos os campos de proteção que aquele espírito negativo tinha. Então, de novo, olha aqui o exemplo para nós, mentalmente. Ele deu o comando e falou assim, está destruído os teus campos mentais. A gente está vendo o vídeo, se você for lá no canal do Pedro e verificar o vídeo, se tu não tiver mediunidade aberta como eu não tenho, não está acontecendo nada ali fisicamente, mas espiritualmente está acontecendo. E aí depois disso, o Pedro vai falar para esse irmão, que está canalizado na Cláudia, eu vou te levar lá na vida futura. Se tu continuar no caminho negativo que tu vai ter 8 encarnações muito difíceis e expiatórias. E aí é uma coisa que me chama muita atenção, porque é o espírito negativo que está vibrando em coisas negativas, né? Então ele não quer ser resgatado. Aí é mostrado para ele. De novo, a gente não está vendo nada, mas é mostrado ali para nós aqui no tempo físico, assistindo o vídeo, demorou, sei lá, 30 segundos. Mas para ele está se mostrando o que, se ele continuar naquele caminho, é o que vai acontecer. E aí a Cláudia, incorporada com esse espírito, começa a berrar de desespero. A gente pensa assim, olha, o quê? Que é o quê? Pra quê isso? Pra despertar, pra acordar, pra dizer assim, opa, então você tá fazendo mal, tô vibrando mal, isso mesmo, eu não quero saber de luz, não quero saber desse negócio da política do Cristo, meu negócio é a maldade. Aí é mostrado o que tu vai colher por tudo aquilo. Porque Deus é muito misericordioso. Ele vai deixando tu plantar. Ele vai deixando, ele não colhe instantâneo. Porque você tem chance de se melhorar, tem chance de se recuperar. Mas vai chegar uma hora que a colheita vai vir. E aí ela berrava de desespero. Aí tu fala assim, E aí o que foi feito? Ele com certeza se amansou. Foi criado um campo de contenção em volta dele. E aí o Pedro relata, agora vem um guardião da luz pra pegar ele. E antes disso foi dado um comando para ele lá no umbral destruir todas as magias que ele tinha feito. Então olha que interessante o uso da apometria. Um caso aqui real. Se você olhar na data de gravação desse vídeo, acho que foi um vídeo do Pedro. Tô gravando esse vídeo no dia 17 de novembro de 2025. Acho que foi um vídeo que foi publicado, acho que dia 15, dia 14, dia 16 ali. Não, dia 16 foi ontem, não. Acho que foi dia 14, dia 15. No canal Espiritualidade do Pedro Augusto. Se você tiver curiosidade. Recomendo muito o canal. Canal fenomenal da luz. Então é isso. Então o livro vai falar um pouco também sobre objetos de magia, tá? Ele não vai entrar no detalhe de cada coisa, mas a gente sabe que vários objetos têm várias funções, né? E a gente sabe que, por exemplo, os caboclos, os pais velhos, mães velhas, eles utilizam muito de ervas, da pólvora, do álcool para fazer magias pro bem, da cura, né? Então vai ter essas questões dos objetos. Precisa do objeto de magia? Por exemplo, para curar? Não precisa. Mas o que acaba acontecendo? Quando a gente está falando de ervas, banho de ervas, esse tipo de coisa, os trabalhos que envolvem ervas, as ervas têm propriedades de cura que ajudam muito. Da mesma maneira que a gente tem um remédio físico que provém da natureza, é da mesma coisa espiritual. Então as ervas têm propriedades. Não vou saber entrar aqui no detalhe aqui com vocês, é um estudo que você tem que fazer para se aprofundar nisso. Realmente eu tenho um conhecimento muito superficial sobre isso, sobre qual erva para cada coisa, para cada tema. Eu realmente não vou adentrar nesse detalhe, nesse mérito. Mas as plantas, elas têm essa característica, como a pólvora, característica de limpeza espiritual. Por isso que, por exemplo, você vê dentro da igreja católica o incensário, é a mesma função. A fumaça tem essa característica. Então às vezes você vai fazer uma consulta com um preto velho, ele acende um charuto e dá uma ou duas bufadas ali em você. É por causa da fumaça. Ele não está fumando charuto, fumando cigarro. Não. É por conta disso, um processo de limpeza. Da mesma maneira o álcool. O álcool também tem essa característica de limpar, né? O álcool não limpa
de bactérias, todo esse tipo de coisa, só que ele tem um componente espiritual também. Né? Então elas têm toda essa ajuda, as ervas. Mas, por exemplo, quando a gente está falando de magia no sentido... eu preciso ter uma cruz no peito, aqui preso num colar, porque essa cruz foi abençoada. Você precisa disso? Não, você não precisa. Eu tenho aqui um colar que o pai de santo abençoou para eu ter meu corpo fechado. Precisa disso? Não, não precisa. Mas o que acontece? Como nós aqui ainda somos muito imaturos espiritualmente, estamos aprendendo muita coisa, evoluindo, às vezes a gente precisa das questões físicas para nos ajudar a nos firmar com aquilo. Então, se eu faço uma oração e peço uma ajuda para Deus, para um espírito de luz, falo assim, por favor, me ajuda com uma questão aqui, preciso conseguir combater um vício de alguma coisa, por exemplo. Deus, me ajuda. Se eu só orar com fé, confiando que vai acontecer, às vezes para mim não é suficiente. Porque eu vou dizer assim, não, mas será que realmente Deus escutou e tal? Então vou fazer o quê? Eu preciso acender uma vela. Porque se eu acender uma vela e fazer minha oração, potencializa. Mas não porque a vela vai potencializar, porque não é. Mas é pelo fato de ter a vela, eu vou ter mais fé, vou confiar mais. Então não tem que, agora me veio na mente essa ideia. Não tem aquelas pessoas que dizem assim, nossa, eu vou acender uma vela de 7 dias e rezar para que meu filho se cure. Tu acha que para Deus, para a espiritualidade da luz, importa a vela? Não. Mas pelo fato de ter a vela ali, fazer a oração firme, fé, realmente confiante, fortalecendo a tua fé da cura que você está pedindo, aquela vela é um ponto de ancoragem para potencializar a tua fé, potencializar essa magia do bem, pedindo a cura do teu filho, nesse exemplo que eu estou dando aqui, né? Então, por isso que nós existe questões de trabalhos utilizando ainda questões físicas. Falando novamente, precisa? Não, não precisa. As pessoas ainda usam isso. Aí que eu vou fazer um adendo aqui. O livro não vai falar sobre isso, mas eu acho muito importante. Normalmente trabalhos de magia são mais utilizados em candomblé, na umbanda. Então, se tiver um trabalho de magia que utilize sangue de animal, não importa se o animal já está morto, não importa, não faça. É trabalho dos negativos. Nenhum trabalho da luz utiliza morte. Nenhum. Nosso Deus, que só existe um. Deus que é Pai, que é Mãe, que é a consciência divina. Ele não vai fazer um trabalho, ele não vai permitir nada através da morte. Então, se você está causando a morte a um animal, por um objetivo, mas eu vou fazer um trabalho aqui de magia porque eu quero que meu filho se cure. Vamos pegar o mesmo exemplo lá, do meu filho se curar. Você está matando um animal? Não. Não faça. Porque você não está entrando em sintonia com os trabalhadores da luz. E sim com os negativos. Mas ele pode falar muito lindo, tá falando palavras mansas. Mas espiritualmente é com essa galera que está se conectando. Porque você não vai fazer um trabalho com um trabalhador da luz baseado na morte. Mas nunca. Tá? Agora você vai num trabalho de apometria. De apometria, acho que não vai ter tanta questão de ritual, mas de umbanda, de candomblé. E tiver um trabalho com ervas, tu vai tomar um banho de erva, nós vamos acender aqui uma vela aqui. Casos que eu relato que eu sei, a pessoa tinha um problema muito grande no intestino, dor no estômago muito forte, não passava, médico para tudo quanto é lado e não achavam nada. Foi numa benzedeira, a benzedeira fez uma corda lá com uma oração, prendeu na barriga e falou assim: não tira essa corda, vai viver com essa corda na barriga, o dia que tu se curar. Aí não lembro como é que foi, tinha que fazer orações, acho que todo dia à noite, eu não vou lembrar aqui no detalhe o caso. Quando essa corda cair, tu tá curada. Dito e feito. Não sei se foi 10, 12 dias depois, a corda caiu sozinha, parou a dor no estômago, ela voltou no médico, fez a endoscopia, nada. Uma cura. Pode fazer? Pode. Banho de ervas, pode fazer? Pode. Por quê? Porque é da luz. Tem. Você deu uma vela? Pode. Tem pessoas que às vezes precisam fazer o seu altarzinho, o seu lugar onde ela vai conseguir sentar, onde ela vai conseguir melhorar a sua frequência. Pode. Tá? Isso é importante? Precisa disso? Não. Jesus não fazia isso. Claro que eu estou pegando um exemplo do nosso grande mestre, potencializando, né, um espírito muito mais evoluído do que nós, mas para a gente ter um referencial. Ele não precisava de nada disso. Ele não precisava acender uma vela, ele não precisava tomar um banho de erva, não precisava nada disso. Opa, então tu vê. Tudo mental. Né?
É... Esse vídeo já tá com quase meia hora. Nossa senhora. Eu imaginei que em uma parte eu ia conseguir explicar o livro todo. Eu ainda não tô nem na metade da parte 1. Como eu não quero que o vídeo passe muito de meia hora, que eu acho que fica um vídeo muito grande. E aí é dificuldade pra mim. Meu celular é muito simplesinho, fica mais difícil para upar o vídeo pra internet, fica um arquivo muito grande, pode corromper. Eu vou interromper o vídeo aqui, tá bom, gente? Na sequência, no próximo vídeo de livros, vamos continuar o estudo de Vozes de Aruanda, Norberto Peixoto Ramatiz, e aí nós vamos varrer essa parte 1, que eu imagino que é pelo meu mapa mental aqui que eu marquei. Nós temos ainda a parte 1 ainda para ver, da metade para frente, e depois a parte 2 ainda. Tá bom, meus irmãos, minhas irmãs? Fiquem todos com Deus. Muito obrigado por assistir esse vídeo, acompanhar aqui, tá bom? Fica ali de novo o lembrete, que essa aqui é a parte 1. Eu não falei lá no início do vídeo, mas tô falando aqui, tá? E aí vamos ver como é que vai transcorrer, se vai ficar em 2 partes ou em 3 partes, as reflexões sobre este livro, tá bom? Este abençoado livro. Gente, fiquem todos com Deus. Um abração, até a próxima.